Hoje nós falaremos sobre de repente. De repente. Né? Não era esse o tema de hoje, mas de repente tudo mudou. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, para começar logo de cara, eu quero que vocês saibam que existem 3 tipos de repentes. Tá bom? Não é só um de repente, não. O primeiro de repente é aquele de repente que é o de repente construído, que é o que normalmente ninguém vê. Já falamos isso sobre a nossa reunião lá, quem vê close não vê corre, lembra? Logo numa das primeiras. É o de repente. Nossa, de repente, do nada a Tati mudou de casa. Ninguém viu os anos que a gente passou sonhando com isso. Nossa, de repente, uma pessoa fez não sei o quê. De repente você voltou a entrar naquela sua calça nova. De repente você olhou e cara, seus filhos cresceram. Não foi de repente. Então, esse primeiro de repente, ele vem para a gente como um alerta muito significativo. Porque o tempo passa muito rápido. E quando fala de tempo, que é um dos meus assuntos favoritos, vocês sabem, as pessoas às vezes elas acham que por elas não estarem fazendo aquilo que elas gostariam, que o tempo não vai passar. Né? Que nem uma vez uma moça falou para mim assim, eu queria muito fazer uma faculdade de arquitetura, mas só de pensar que são 4 anos, mais não sei o quê, esses 4 anos vão passar de qualquer forma. A diferença é você começar hoje, daqui 4 anos você já vai estar terminando, né? E então vai passar. Então, primeira coisa que a gente precisa entender que não existe esse de repente. O de repente ele é construído. Não é de repente que você vai ter vontade de praticar atividade física, não é de repente que você vai começar a ter uma alimentação saudável. Eu sou aquela que ensina vocês sobre poder de decisão. E é claro que o poder de decisão, ele está sim linkado ali com o de repente, mas poder de decisão não é de repente, mesmo que uma coisa linke a outra. Então, tem coisas que você realmente muda radicalmente. É o chega, né? Então, lá no Você é Capaz, a gente tem uma dinâmica que é a dinâmica do chega, que é quando você realmente fala, chega. A partir de hoje eu não quero mais isso, chega. A partir de hoje eu não vou ser mais refém de ninguém. A partir de hoje eu não vou ser mais vítima, chega. Aí isso não é nenhum de repente, é um chega. Essa é a diferença. Agora, todos os outros de repente da sua vida já estão sendo construídos. Você está construindo hoje, vou falar a Lilian que tem filho pequeno, né? Eu tenho filho pequeno, a Sil já tem uns filhos maiores, Magá também. Elas vão com certeza ter mais propriedade de causa para falar isso para a gente, mas assim, de repente, a gente está construindo hoje o de repente que a gente vai olhar e eles cresceram. Eles não querem mais brincar. E a gente também tem que começar a perder essa mania do julgamento do que apenas o que a gente vê. Não, foi aquilo que eu falei. De repente ela estourou, não é de repente. Construindo uma carreira desde sempre, está estudando igual uma maluca. Né? Então, esse é o primeiro de repente, que de repente são construídos. E eu deixo uma reflexão, que de repente você tem construído, que de repente você está construindo no seu relacionamento, que de repente você está construindo na sua carreira. Porque quando eu estava muito ativa no QG Esposas, agora é QG Amadas, mas quando antes ele era o QG Esposas, algumas esposas vinham e elas compartilhavam comigo algo do tipo, de repente meu marido mudou? E aí eu começava, um passinho para trás, né? Como que era? Quando que você também começou a mudar? Não, eu não mudei. Então tá, então você está querendo me dizer que você é exatamente a mesma, atenciosa, carinhosa, que esperava ansiosa ele chegar, do que quando vocês casaram? Não. Não querendo trazer a culpa para a mulher, mas é que eu falava o seguinte, aqui é QG esposos, não é QG maridos. Eu não aconselho maridos, gente, eu aconselhava esposos. Então, a gente tem que entender que nós estamos construindo um de repente, tá bom? Esse é o primeiro de repente. E aí o segundo de repente, que é um de repente, que é o de repente de Deus.
E quando eu estou falando do de repente de Deus, eu quero que você entenda que às vezes você está orando por alguma coisa, orando por algo, orando por algo, orando por algo, e aquilo não acontece. E aí, de repente, parece que Deus está lá lendo os caderninhos dele. Ah, estou lendo aqui na letra T. Lembrei que eu estava adquirindo uma casa. Ah, peraí, é para agora. De repente. Não tem de repente de Deus, gente. Ele conhece nosso presente, nosso passado, nosso futuro que ainda vai acontecer. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não tem de repente para Deus. Mas tem de repente de Deus para a gente. Olha que muito doido. Não tem de repente para Deus, mas tem de repente de Deus para as nossas vidas. E aí, isso é muito importante para a gente ter a paciência e a maturidade, inclusive no nosso tipo de oração. É o que eu costumo falar para as pessoas. Se o seu filho chegar para você e falar assim, mãe, me dá um chocolate, você vai falar para ele, daqui a pouco. Não te irrita quando ele fica, me dá um chocolate? Mãe, me dá um chocolate? Ah, mãe, me dá um chocolate? Imagina Deus, gente, com as nossas orações repetitivas. Então a gente tem que, inclusive, aprender como que a gente fala com Deus, como um ser relacionável. Porque a gente pede, Deus, eu quero uma casa. Queria tanto uma casa. Essa era a nossa oração. E aí, o que acontece? Deus, é claro que ele se agrada em realizar os nossos sonhos, mas Deus gosta de uma coisinha um pouco além, que é conectar propósitos. Ana não podia ter filhos. Magá não estava aqui, a Magá, no dia do culto que o Juraci estava. Estava no culto do Juraci, Magá? Estava, ele trouxe isso. Ana não podia ter filhos, e aí Deus queria mandar um profeta, e aí então, o que Ana falou? Me dê um filho que eu transformo ele em profeta. Puf! Sonho dela realizado. Nossa oração era, Deus, dá uma casa para que a gente possa curtir com a nossa família, para que a gente possa não sei o que, nananana. A nossa oração era a mesma durante muitos anos. Era a mesma criança falando, Deus, mãe, me dá um chocolate, mãe, me dá um chocolate. Nós começamos a mudar a nossa oração para algo que foi uma coisa muito, foi acontecendo muito natural. A gente agradecia pela nossa casa antes de ter a nossa casa. Deus, obrigado pela nossa casa, com gramado na frente. Tem gramado na frente. A gente já orava, já agradecendo, tomando posse daquilo. Qual foi o nosso segundo degrau para alcançar o de repente de Deus na nossa vida? Deus, que na nossa casa seja um lugar onde as pessoas vão para te encontrar. Deus precisava de um local no bairro aqui em Itapecerica. Ficamos disponíveis. De repente, Deus aconteceu. Então, os de repente de Deus na sua vida, eles acontecem desde que você seja intencional em aguardar o tempo dele, que é tão demorado na nossa visão, não é mesmo? E o último, de repente, é o de repente, de repente. É aquele de repente que acontece sem que você se prepare, não é o de repente construído, não é o de repente de Deus, mas é o de repente. E por que que hoje nós ganhamos esse tema? Porque de repente, por causa de uma fração de segundos, talvez nunca mais eu estaria aqui com vocês. Hoje, por uma questão de repente, eu fui arrastada por uma carreta na BR. E ela me jogou na carreta da frente. De repente. Foi de repente. Eu estava no trânsito, tranquila. O time ligou, ele foi primeiro com a Liz no outro carro. Fiquei mais tarde. E, de repente, eu engatei a primeira, estava sem trânsito, ele me ligou, falou, tá muito neblina, vai devagar, vai tranquila, vai com calma. Eu falei, ok, que normalmente eu dou uma cortadinha pelo acostamento para ganhar tempo, que é o que todo mundo faz. E aí eu falei, vou tranquila. Porém, eu estava lá no trânsito, na faixa da direita, bem sossegada, engatei a primeira,
segunda para, aquele esquema de trânsitozinho na estrada que todo mundo conhece. E quando eu engatei a primeira e eu fui sair, o meu carro foi lançado para frente. Quando eu olhei no retrovisor, tinha uma carreta, uma Scania gigantesca colada no meu carro. Eu só tive tempo de olhar para trás para ver se o Aaron estava bem, porque ele estava deitado no banco. Ele pediu para deitar no banco para dormir. Ele estava. Quando eu voltei de novo para frente e eu vi que a carreta da frente estava mais perto que eu, a carreta de trás me pegou novamente. E ela me arrastou. E agora entra o de repente de Deus também, porque matematicamente falando, o caminho que ela me arrastou, não tem como eu ter parado na distância que eu parei da frente. Entende? Era como se ela tivesse eu tivesse a 50 metros da carreta da frente, eu fui arrastado 250 e ainda parei 80. Sabe, uma matemática meio doida. E desci, parei o carro, ele veio correndo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, só preciso ver meu filho, desci do carro, abri a porta, o Aaron, o que tá acontecendo? O Aaron nem viu. Falei, cara, destruiu meu carro. Primeira coisa que eu falei, cara, destruiu. Acabou, cara. E a única coisa que eu conseguia pensar é, Deus, que eu só pensei em uma coisa que eu tô abrindo para vocês. Eu só pensei que eu não morra na frente do Aaron. Foi o meu único pensamento, que eu não morra na frente do meu filho. Porque eu vi a carreta chegando. Eu falei, cara, eu vou ser esmagada. E que ele não veja. E quando eu desci, aí o rapaz veio, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não te vi, eu não te vi. Ele não me viu. De repente, ele não me viu. Foi um de repente. Ele olhou para frente, em vez de olhar para baixo, ou ele foi fazer alguma coisa. E aí eu falei, tá tudo bem. Aí a esposa dele estava junto. Ele falou, tô com a minha família no caminhão, o carreteiro, tô com a minha família, a gente, né? Aí eu fui, ela desesperada também, ela falava, a gente não te viu, ela só repetia isso, a gente não te viu, a gente não te viu. E eu olhei, desci do carro, estacionamos, quando eu olhei, o meu carro tem um risco. Eu vou mandar foto para vocês, um risco. Então vocês conhecem uma pessoa que foi arrastada por uma carreta e que teve um risco no carro e nada mais. Então, o de repente de hoje, e o tema de hoje é de repente, tudo podia ter mudado, os meus planos poderiam ter ido por água abaixo. Eu ainda estou tentando entender tudo isso. Eu saí super segura de lá, eu saí super bem no decorrer do dia que eu comecei, né? Tô com dor, meu corpo dói, minha barriga dói, meu pescoço dói. Tô com dor, tô incomodada. E aí, paro, lembro a cena, tenho a sensação do corpo sendo jogado, do carro sendo arrastado. Ainda tô com todos esses sintomas. E o principal é que Deus falou comigo. De repente, tudo acaba. De repente. Não era hoje. Eu brinquei que hoje Deus chamou a senha 486. Aí eu olhei a minha, era 468. Quase era, mas não era. Mas de repente. Então, que hoje, esses três de repente, façam vocês pararem para pensar. O primeiro de repente, recapitulando para a Laurinha, que é o de repente construído. Não existe de repente. Eles são construídos no decorrer do tempo. Então, o que você está construindo no seu de repente? Segundo de repente é o de repente de Deus, que não tem a ver com o teu tempo, tem a ver com o tempo dele. E o terceiro é o de repente, de repente. Então, a gente tem que parar de achar que a gente consegue controlar tudo. A gente tem que parar de achar que a gente vai ter tempo para todas as coisas. A gente tem que parar de achar que com a gente não vai acontecer. Então, de repente, as coisas acontecem de repente, sem que a gente planeje. E eu quero que vocês pensem nesses três tipos de repente. Não com pesar. É claro que eu falei que eu tô com o coração muito grato, mas eu acho que eu consegui deixar a euforia para amanhã. Hoje eu ainda tô com dor e ainda tô anestesiada. Mas eu ainda olho o Aaron, cheiro o Aaron, vejo o Aaron. E aí você vê como a oração, como é muito doido isso, né? Meu único medo era morrer na frente do meu filho. Porque eu tinha certeza que ia, tá bom? Então, de repente, as coisas mudam. Construa um de repente bacana. Construa uma vida legal, sabe? Para que daqui a um mês você colhe um de repente incrível. Acredite, peça para Deus uma coisa, mas pede só uma vez. Ele não é surdo. A partir da segunda, mas continua orando por aquilo até você conseguir, mas muda a estratégia da oração.
começa pedindo e depois já começa agradecendo. Deus, muito obrigada, obrigada porque o Senhor me deu uma casa nova. E aí depois você começa já a conectar o para que você quer que isso se realize. Como Deus pode te usar se esse seu sonho se realizar. Foi tudo tão rápido, mas a única coisa que eu pensava, Deus, eu não quero morrer aqui na frente do meu filho, não me permita. E por que o Senhor realizou meu sonho para me levar agora? Tem coisas ainda boas para acontecer. De repente vai acontecer. Estejam abertas para os de repentes de Deus e para os de repentes